Salve, salve! Sejam bem-vindos ao segundo episódio do Além do Treino, o podcast oficial da Engenharia do Corpo, essa rede de academias incrível. Esse é o nosso podcast sobre nutrição, vida saudável e tudo mais que a gente puder fazer e que a gente faz além do treino. Eu sou o Jean Baú, diretor de marketing e vendas da rede de academias de Engenharia do Corpo e estaria aqui hoje muito bem acompanhado mais uma vez pela Camila Vieira, a nossa influencer digital, representante dos nossos alunos aqui da engenharia. Satisfação mais uma vez representar todos os alunos, ainda mais com esse tema que eu tenho certeza que muitos alunos e seguidores se interessam demais. O nosso CEO, o presidente, meu querido amigo Alexandre Zanella. Boa noite, tudo bem? É um prazer falar, tirar dúvidas e ajudar aí todos os alunos aí, amigos da situação. O que é alimentação? E o nosso convidado aí vai dar show hoje. E claro, o nosso convidado especial, quem é ele? Diego Brock. Ele é nutricionista há mais de 10 anos, especialista em emagrecimento e atua com foco em reeducação alimentar e comportamento alimentar consciente. Olha que legal. Além disso, ele é parceiro da Engenharia do Corpo de muito longa data. Diego, seja muito bem-vindo, querido. Obrigado, Jean. Obrigado, Camila. Obrigado, Alexandre, pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês, né? O Alexandre sabe o quanto eu admiro o trabalho da engenharia, como é bom poder compartilhar e trazer o conhecimento aqui, né? Que legal. A gente falava, vou abrir os trabalhos. A gente falava um pouquinho ali no pré-podcast, né? Que tu trabalha bastante com a parte de emagrecimento, agora dando palestra também sobre a parte das canetas emagrecedoras, tudo isso. E eu queria começar te perguntando por que o emagrecimento é difícil, mais difícil para algumas pessoas, um pouco menos difícil para outras, e aí a gente começa o nosso papo. Então, o emagrecimento, cada pessoa vai ter uma dificuldade. Geralmente, a gente começa abordando o quê? Qual é o motivo que levou a pessoa a ganhar peso? A gente sempre vai ter um motivo. Ou ansiedade, ou algum distúrbio fisiológico, tipo um hipotireoidismo, ou alguma patologia, alguma doença. Ou será que ela nunca treinou? Será que ela treinou e não conseguiu emagrecer? Ou por que ela desistiu de cuidar de si mesma? Uau, que demais essa colocação. Tu vê que tem muito também de psicológico nisso que tu tá falando, né? A maioria hoje do atendimento, eu sempre brinco, né, que o atendimento, prescrever dieta qualquer um prescreve. Entender por que a paciente não consegue fazer aquela dieta proposta, esse é a grande dificuldade da coisa, né? Oh, que demais, que demais. Tá liberado, o papo é nosso. Acho que, falando essa parte tanto da caneta, porque eu conheço o Diego há mais de 20 anos, a gente treina junto. O Diego tem toda a base de ex-atleta de fisiculturismo, então entende muito essa parte de emagrecer, de secar, de ganhar massa muscular. E aí fala da reeducação, né? Que se tu vai usar a caneta, né, durante o período que tu vai usar a caneta, todos os estudos mostram que tu vai perder peso porque tu não está alimentando. E aí quando tu não tem do lado lá a educação, tem todos os estudos revelam que após o uso da caneta tu ganha até 10% a mais do que tu tinha perdido. Então, se a pessoa não praticar com o nutricionista o conhecimento e como se alimentar, depois tu desaprende, tu gastou dinheiro, estragou a tua saúde e vai ficar pior do que quando começou. O grande ponto, e é o que eu recebo muito no consultório, a galera começa a usar a caneta, mas não faz atividade física e ela deixa de comer, ela não aprende a comer. E o que acontece? Como tu não tem fome com a caneta, ela vai fazer o quê? Ela vai comer o que é gostoso. Cara, tu já não tem fome, tu não vai querer comer um prato de salada, um prato de feijão, uma carne. Ela vai comer o quê? Bolo, chocolate, salgadinho, enfim, alimentos que são muito gostosos, hiperpaladáveis. Só que se enquanto ela não tem fome, ela não aprender a mudar o hábito dela, tu acha que quando ela voltar a ter fome, ela vai conseguir? Foi isso que a doutora Anne falou aquele dia conosco aqui, que a proteína é pesado. Então o teu cérebro vai rejeitar e tu, como tu não educou ele, tu vai pegar um brigadeiro. Vai ficar 4 horas sem comer com brigadeiro. Então esse brigadeiro o que é? Gordura. Tu tá perdendo peso, massa muscular, mas em composição corporal tu vai ficar até pior. Sim, muitas vezes a gente faz avaliação física em pacientes que vêm pós-tratamento
E a gente pega dados antigos de pacientes e a gente vê que às vezes ela perdeu peso. Mas o que foi aquele peso? Isso. O peso, geralmente 70%, 80% chega a ser de massa muscular, principalmente em quem não treina, porque a grande maioria das pessoas que usam esse recurso, elas usam de forma errada. Por quê? Não treinam. Não existe manutenção de massa magra sem sobrecarga. Não existe tu manter o teu músculo sem fazer força, sem treinar. Mas no ponto de vista da nutrição, do nutricionista, usar essas canetas é uma prática assim, saudável, recomendada, é seguro? Ou seria um último recurso, vamos dizer, para quem realmente está tendo muita dificuldade, ou dificuldade além do... Geralmente a gente usa como último recurso. Por quê? O custo é alto, né? E a gente usa ela como um plus. Tipo, eu tô sem fome, como eu faço para me controlar? Eu preciso disso? Eu chegava em casa e comia 2 pratos de massa. Muitas vezes, eu não vou falar em doses, né? Mas muitas vezes não se usa a dose cheia da bula no paciente. Por quê? A gente não precisa inibir a fome dele, a gente precisa tranquilizar ele, que é tirar aquele crave, aquela vontade de comer muito à noite. Então se usa uma dose baixa, a pessoa chega em casa, ela consegue comer, mas ela não come em excesso. E a gente já usa isso para ensinar ela o quanto ela tem que comer e como ela tem que comer. Isso de aprender a comer, eu queria entender um pouco paladar, hábitos. Emagrecimento é uma pauta na minha vida, né? Eu fui muito gordinha na minha infância e eu tive uma educação alimentar ruim quando eu era criança. E aí eu comecei a emagrecer depois dos 10, 12 anos naturalmente. Mas sempre foi uma questão para mim, eu acho que até fiquei um pouco paranoica, na verdade, né? Mas eu sempre tô nessa de querer emagrecer e eu sinto que eu tenho essa estagnada, eu emagreço um pouquinho, eu engordo um pouquinho. E eu comecei a me alimentar bem sozinha depois de adulta, depois dos 20 anos, eu quis fazer academia, quis me alimentar bem. Mas antes disso a minha alimentação era péssima. A gente tem isso de educar o paladar desde a infância, isso impacta se desde criança eu comi muito mal, ou se eu já fui gordinha em algum momento, isso dificulta no futuro eu emagrecer ou eu manter o meu peso, ou tanto faz, a gente consegue moldar isso? Na verdade, a gente já tem estudos mostrando que é desde a concepção do feto, né? Todo o período de gestação e a infância. Nisso tu vai formar a tua microbiota, teus padrões, né? A genética tem interferência sim, por causa de toda a tua formação, mas a gente está num meio que geralmente as pessoas que ganham peso é um meio mais obesogênico. O que é isso? Se tu vive numa casa que todo mundo come pizza à noite, tu vai comer pizza à noite, né? Porque é teu padrão alimentar. Vamos ser bem sinceros, né? Ninguém aqui vai, se tiver 3 pessoas comendo pizza aqui, dificilmente a 4ª não vai comer, entendeu? Ele tava falando, isso o Vinícius também estava falando, né? O padrão, o meio que tu tá. Se a gente está no escritório lá e lá no escritório tiver o pão de queijo, é o pão de queijo. Então a gente vai chegar de noite e vai ter o que em casa? O que tu vai ter na tua geladeira? Por mais que tu tenha lá uma genética de uma pessoa com sobrepeso. Tu chegar em casa, tu levar fruta, tu levar frango, tu ter na geladeira, agora tu vai no mercado com fome, É pior daí coisa. tu vai comer. A gente pode dizer, então, que hoje os hábitos eles podem se sobrepor a essa genética. O ambiente, tudo, ele vai interferir tanto quanto a genética. É aquela velha história, né? Tu pode potencializar a tua genética, se tua genética for muito boa, ficar ainda melhor. Ou tu pode destruir a tua genética, que é boa, né? Se tu não tiver bons hábitos. Não, na minha infância foi uma questão de hábito que me induziram, porque eu não tenho na família pessoas com esse histórico pensando em genética. Mas tu não comia correto. Eu acho que era até uma certa compensação que eu tinha em casa, talvez uma ausência de pais que trabalhavam muito, e eu não conseguia ficar tão presente. Eu ganhava muita comida, então me davam muita comida. Então, desde pequena, por exemplo, eu comia muito doce. Então, hoje o doce é uma coisa que está impregnado, parece, porque eu trocava janta por torta, minha mãe me dava comida à noite. Isso é maravilhoso. O doce mas é maravilhoso. Mas aqui eu, por exemplo, hoje eu penso, maravilhoso. Quando eu tiver um filho, eu quero evitar que ele coma desde criança as besteiras todas que eu comia, porque eu sinto que eu sempre fui do doce desde criança, sabe? E é uma coisa que realmente parece que vicia demais, assim. Tecnicamente, não existe vício em doce, né? Existe um hábito de algo que é gostoso. Por quê? Muito. Principalmente na nossa região aqui, Serra Gaúcha. Como é que a tua avó te agrada? Grosso. Comida, cara. Eu ia dizer exatamente isso. E tu começa a associar.
Rosto ele é tipo um sonho, assim, frito, um docinho frito de massa de pão. É uma coisa maravilhosa do céu, assim, com açúcar é maravilhoso. Pra quem não tá no Rio Grande do Sul, né, nos vendo hoje. Une gordura com açúcar, perfeito. E frito canela. E canela. Canela de frota. Mas o problema é que a gente associa a comida não só ao momento feliz, mas no momento bad, no momento de recompensa. A gente gera dopamina, gera recompensa. Gera prazer e te conforta, né? Tudo é motivo pra gente comer. O que te conforta mais, um pote de sorvete que te dá prazer ou um brócolis? Isso aí. E aí aqui falando sobre as mulheres, a gente tem mais essa dificuldade de emagrecer no geral, a gente tem TPM, sei que os hormônios são um pouco diferentes também para o homem. Para a mulher é mais difícil, em linhas gerais, ou o emagrecimento ele realmente é individual? A mulher tem um gasto energético menor que o homem, mas o emagrecimento é possível nas duas vias, tanto masculina quanto feminina. A gente só tem que entender como é que é essa mulher, entende? O emagrecimento de mulher ele é muito mais psicológico e comportamental do que técnico. Por quê? Se tu pegar 99% das mulheres e prescrever uma dieta de 1.400, 1.500 calorias, ela vai secar. Né? Tem alguns detalhezinhos, mais proteína, menos proteína, algum ajuste mais fino? Sim, para algumas mulheres sim. Mas a grande maioria, se comer de 1.400 a 1.500 calorias e fizer exercício físico, vai responder, vai secar. E pro homem já é diferente. Pro homem ele pode comer um pouquinho mais, né? Porque geralmente o cálculo de metabolismo, de quantas calorias a gente gasta, é calculado em cima da quantidade de massa magra. Então, como o homem tem mais músculo, ele tem um gasto energético maior, mobiliza mais carga, gasta mais energia durante o treino. Então, sim, se a gente fosse pensar, é mais fácil emagrecer um homem ou uma mulher? O homem, porque a gente gasta muito mais energia, né? E isso tem a relação à testosterona? Pouco de relação à testosterona, sim, mas mais a quantidade de massa magra, porque quanto mais testo, a gente tem uma facilidade maior de ganhar massa magra do que elas que têm uma testosterona baixa, né? Eu queria pegar um gancho de uma coisa que tu disse antes, de que o que dá mais prazer, né? Tu comer um pote de sorvete ou um brócolis. Ou uma bolachinha traquinas, que todos amamos, né? Ou pudim, chocolícia, que é deliciosa. E como é que se faz isso, assim, do ponto de vista do nutricionista? Porque tu, ao prescrever, ao começar um processo de reeducação alimentar, tu tá lutando contra essa dopamina, contra o doce, né? Vamos lá, contra esse prazer maravilhoso que é comer uma chocolícia. Como é que é esse processo? Existem duas maneiras de processo, a gente tem que entender como é cada pessoa. Algumas a gente precisa cortar essa alimentação e dizer para ela, tu não pode comer e ponto. Algumas, que é a maneira que eu gosto de trabalhar, cara, vamos limitar essa quantidade? Quantas bolachas tu comia? Eu comia 10. Vamos começar a reduzir, vamos comer 3, vamos comer 5. Por quê? Qual é a chance, vamos pegar uma pessoa que é gordinha ali, que é obeso. O cara comeu muita coisa gostosa e hiperpalatável a vida inteira. Se eu cortar tudo, ele não vai fazer. Ele não vai fazer uma semana de dieta. Então a gente tem estratégias dentro da dieta. Eu sempre deixo coisas gostosas. Eu sempre brinco que a dieta tem que ser gostosa. Vamos pensar. O cara que pesa 100 quilos ali, que é gordinho, ele come fast food praticamente umas 3 vezes por semana, toma excesso de refrigerante, come bastante coisa para conseguir chegar nos 100 quilos. Se eu só trocar o refrigerante para o zero, reduzir os fast foods, mas eu ensinar ele a fazer um hambúrguer que ele pode comer durante a janta, não é melhor? Porque se eu falar para ele que vai ter que comer arroz e frango toda noite, ele não vai fazer, cara, porque aquilo é muito longe da realidade dele. Aí com o tempo é a reeducação, daí vai acertando, vai alinhando. Não é uma mudança radical, né? Não consegue hoje, com o tempo é a reeducação. Pós-treino, vai acertando, vai alinhando. 3 brigadeiros. Não é uma mudança radical, vai tomar um café preto. Não consegue hoje, pós-treino, todo dia, 3 brigadeiros. Quando a mudança vai tomar um café preto só, sem açúcar. A história do café é sem açúcar. É uma quase uma tortura. Quando a mudança que aconteceu hoje, nos anos atrás, a história do café é sem açúcar. Migrou para adoçante. Então, um café era com 3 colheres de açúcar. Ficou enjoativo, foi diminuindo o gosto de adoçante, depois para o café sem açúcar. E hoje é quase impossível imaginar o café com açúcar. E uma coisa, ficou enjoativo, diminuindo o gosto de adoçante, depois para o café de maneira mais simples, e hoje é quase impossível imaginar eu tomar café com açúcar. Conforme tu vai comendo muita coisa com muito gosto, muito salgado, muito doce, enfim, a gente vai criando como se fosse um biofilme ali na tua língua, tu vai perdendo a sensibilidade da papila gustativa. Então o que acontece? Tu precisa ser algo muito doce ou muito salgado para tu sentir o gosto. Daí tu vai te reeducando, e o que hoje é muito doce para ti, não era antes.
Então tu consegue sentir o sabor. E o que hoje é muito doce pra ti, Acontece muito isso, que ele bota mais não sal era na antes. comida, mais... Tu vai perdendo a sensibilidade de paladar. sentir o sabor. Ou com fumante, né? Isso acontece muito. Eu tenho isso pra pimenta. Eu gosto da pimenta, só que se comer toda semana, na outra semana parece que eu já não tenho o trato da pimenta. Tem que botar uma dosagem muito maior. Sim, Eu senti isso daí. tu vai se acostumando, vamos É dizer que tu assim. o ser humano é totalmente adaptativo a qualquer coisa. Se tu acorda todo dia às 5 da manhã, tu vai te adaptar a acordar às 5 da manhã. Se tu fica sem comer açúcar, tu vai te adaptar a ficar sem... Da mesma maneira, se tu comer muito açúcar, tu vai buscar aquilo ali toda hora, né? Eu quero pegar esse gancho também, porque eu já vi de tudo, assim, de dietas / reeducação alimentar, né? Ah, tem que comer mais vezes no dia. Não, tem que fazer jejum. Não, tem que comer só nos horários café da manhã, almoço, jantar. O que é o correto, se é que existe um correto? É mais frequência de alimentação, com menos quantidade? Queria que tu falasse um pouco sobre isso também. Não existe certo e errado, tá? Como que eu gosto de trabalhar. Vamos explicar diferente. Como é que a gente aprende na faculdade? Que a pessoa tem que comer de 3 em 3 horas, pouco carboidrato, bastante proteína, para não ter fome. Isso é inviável para 90% das pessoas. Alexandre, tu vai parar às 10 horas da manhã para comer proteína no meio de uma reunião? Tem como. Eu adapto a alimentação à realidade da pessoa. Por quê? Porque se eu tiver que adaptar a vida dele à dieta, ele não vai fazer. Eu acho que é muito de ciclos, né, de pensamento. Nós trabalhamos lá com 2000, 2010, se falava muito nisso. Não, se tu não comer cada 3 horas, e tem hoje uma janela de oportunidades que é de 24 horas, né? Isso aí. Não sei se é 24 horas. Enfim, eu lembro que antigamente tu me falava, terminou teu treino, pá, tu tem que tomar dose de whey, porque senão tu vai perder, vai catabolizar, Não vai crescer. não vai crescer. E não, e hoje dá pra tu comer, e não precisa tomar whey, e aí tu tem o whey vai completar, um suplemento completar o que tu tá precisando de base do macro da proteína. Mas não tem essa história. Então hoje tu vai ver, tu sente fome, tá desregulada, daí talvez ele te regule colocando uma alimentação no meio e tu tem esse tempo. Ah, não, eu chego às 6 horas da tarde e tô morrendo de fome. Peraí, então não. 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, tu vai comer alguma coisinha aqui, que é o ovo cozido, ou que vai adaptar pra ti, pra tu não chegar naquele Não pico de fome. exagerar naquela... Porque a fome já é o sinal que tu tá errado. Exatamente. Com a sede também. Isso aí. E muitas vezes, acontece muito com mulheres, não bebe água. Agora nós estamos chegando no inverno, todo mundo começa a ingerir menos água. Tô com um buraco no estômago. E tu acha, e tu aprendeu a dizer que é comida. E às vezes é o buraco no estômago pela falta de hidratação. Isso aí. Até porque, às vezes, se tu não tá bebendo água, é porque tu tá fazendo alguma coisa. Geralmente no trabalho, assim. Tu tá num nível de estresse. E tu já tem um sinal. Tu já tá estressada querendo alguma coisa. Tu vai buscar um conforto, né? Tu vai somar as duas coisas e buscar um conforto. Um doce, um biscoito, uma bolacha ou qualquer coisa do gênero. E de fato tem uma taxa de água que você deve ingerir pelo peso? De fato isso é real, assim? Sim, é real. A gente trabalha com o peso vezes 35. Pega o teu peso ali na calculadora, ali, bota lá o teu peso e multiplica por 35. Esse é o mínimo. Ou tu pega o teu peso e bota por 50. Essa é uma quantidade ideal. Legal. Eu queria entender também agora a polêmica do carboidrato que a gente falou ali, dos macros. Eu, por muito tempo, fiz muito low carb, cetogênica, assim, por conta, né, loucura, porque com tanto acesso à internet a gente vê muito de tudo e muitas estratégias. Tu fazia, tu treinava? Ou só fazia? Sempre treinei, Tá. mas aí eu treinava mais fraco também, eu pesava uns 10 quilos a menos do que hoje, né, e fazia muito low carb, era bem carbofóbica, eu ia falar carbofóbica, e aí agora, mais recentemente, eu tenho visto essa onda de nutricionistas com dietas mais flexíveis, que incluem um docinho depois do almoço, uma coquinha zero, se fala muito em déficit calórico, e agora se fala muito que a gente tem que comer o carboidrato, que ele é importante, que não é ele que vai te engordar, ou ainda assim é necessário que a gente coma menos carboidrato? Como que funciona essa questão do carboidrato? É muito particular para cada pessoa, tá? Isso uma primeira coisa que a gente tem que respeitar é a bioindividualidade genética, como é que a pessoa funciona. Algumas pessoas respondem a carbo alto, outras pessoas respondem a carbo baixo. Mas, de maneira geral, trabalhar com carboidrato muito baixo não vai te trazer nenhum benefício. Porque, em contrapartida, vai ter que trabalhar ou com a proteína muito alta ou com a gordura muito alta. Trabalhar com dietas à base de gordura ou excesso de gordura vão te trazer problemas de colesterol, vão dar uma bagunçada nessa parte aí. Já tem alguns artigos novos
mostrando que o quê? Que reduzir um pouco a proteína do que a gente é acostumado a trabalhar melhora a longevidade. Só que o que acontece? Muitas vezes a galera pensa só no agora, né? Não pensa em saúde cardiovascular, não pensa em... Se eu fizer um low carb muito severo agora, como é que isso vai ser daqui a um mês quando eu tiver que sair desse low carb? Como é que vai ser o dia que eu tiver que jantar na casa da minha avó e tiver macarrão? Quantas vezes tu já... Sem dúvida alguma. Não, atualmente eu como bem mais carboidrato já, tudo certo. É uma coisa que eu acho que é o macro que a gente mais joga, assim, Isso né? aí. Quando quer emagrecer, ganhar massa. Mas o que acontecia E é quando gostoso, você ficava né? muito tempo em low carb? Vem aquela compulsão, aquela loucura, e aí a gente come o mundo e mais um pouco. Uma das coisas que eu aprendi até com o Brock até 3, 4 anos atrás, eu jamais pensava, até dei aula há muito tempo, treino em jejum com musculação, né? Na minha cabeça eu aprendi que eu não ia ter energia. E aí a gente começou a trabalhar um outro trabalho e o Brock pegou uma outra linha de raciocínio também e o Brock trabalha. De noite tu vai jantar e vai jantar bem, vai jantar com carboidrato. 200 gramas de carboidrato, 200, 250 de proteína e mais vegetais. E de manhã, Brock, não vai dar. Bicho, eu boto o máximo de peso possível em jejum, hoje 5h30 da manhã, mas porque eu tenho da noite, e daí o processo é a transformação lá, né? A formação de energia, que é a energia que a gente treina, se chama glicogênio. Ela vai dentro do músculo, guardada dentro do músculo. Essa energia ela leva de 2 até 4, 6, 8 horas, dependendo do alimento, para ser formada. Tu acordar às 5 da manhã e tu comer, não vai ser legal, porque Entendeu? Não vai ter dado energia. Ela não vai ter quebrado de higiene. E ainda, dependendo como tu comer, se tu é uma pessoa mais sensível, teu fluxo sanguíneo, em vez de estar voltado pro teu músculo, vai estar no teu estômago, né? Então não é mais fácil tu comer à noite, absorver esse carboidrato, acordar, como a gente fala, né, cheio, com energia e já ir treinar. Mas isso não prejudica o sono? Não. Pelo contrário, a gente já tem estudos mostrando que dieta com restrição de carboidrato atrapalha o sono. Verdade, eu tinha visto aí com outro. Tu não pode comer muito carboidrato, mas... Tá, peraí, vamos lá, porque isso é bem bacana. Dietas com pouco carboidrato prejudicam o sono. Sim. E tu comentou também que antes que dietas com muita proteína prejudicam a longevidade. Sim, já temos bastantes estudos voltados a isso. Que é uma linha nova que está vindo aí de 1 ano, 2 para cá, com bastante material nisso. Esse estudo prolongado, né? Eu nunca dei muita bola para isso de alimentação pré e pós-treino. Eu sempre, o que eu comi é o meu pré, o que eu comi depois é o meu pós. É assim, porque uma vez eu tentava pesquisar sobre, mas agora eu sempre tento comer carboidrato e proteína. É que, na verdade, o gordura pré-treino é em cada tudo que vier refeição. antes, certo? Vamos botar lá, tu vai treinar às 18 horas, certo? A refeição do meio-dia, lembra? 4, 8 horas para virar glicogênio. Tu tem a do meio-dia, tu tem a da tarde. E tem uma janela mínima ali, qual que é mesmo? Geralmente 1 hora, 2 antes do treino, né? Já é o Porque pra gente não suficiente. Ficar com desconforto gástrico ali quando for treinar. né? Mas tem um negócio que eu não lembro o que é. Mas vamos supor, tu comer pão branco. X minutos até pode gerar energia, mas tantos minutos já pode dar sonolência pro treino. Se tu comer uma pancada de carboidrato, tu causar um pico glicêmico muito alto, tu vai chegar sonolento. E da mesma maneira, sei lá, vamos botar um pão branco. Só que ninguém come pão branco puro, né? Se a gente botar alguma coisa... Doce de leite. Aí sim. É um pré-treino. Quando a prova. Aí que tá, Nutella tem mais gordura, doce de leite entra mais rápido. Então a gente usa, geralmente a gente usa essas estratégias de pancadas de carbo, assim, com carbo alto mesmo, em quem tem um treino muito alto. O problema é que a galera vê os fisiculturistas, vê o pessoal de alta fazendo isso e tenta replicar na nossa vida de pessoas normais. Um treino, vou pegar um exemplo, um treino do Alexandre é 600, 700, 800 calorias, que é um cara que faz supino com 50, 60 cada lado. 1% das pessoas fazem isso. Então, as pessoas não têm um gasto energético tão grande para ter uma quantidade tão grande de comida como eles veem na rede social, né? Ano passado que eu tava puxando o beat bastante bem forte, ele botou pra mim doce de leite. Só que eu tava queimando 3.000 calorias por dia. Era 4 horas de beat por dia e a musculação de manhã. A gente tinha uma dieta de 3.600 calorias. Ele botava doce de quase leite. Ele botava doce de leite. Eu emagreci no perfil que eu queria, cheguei no objetivo que eu queria. A gente chegou a 7%? 7% de gordura. Sim, por isso não dá para querer aplicar o que o outro está fazendo, né? Você tem que fazer o plano para você, né? Foi um plano E individual. aí, uma coisa que a gente falou sobre parte hormonal e, enfim, vai cair ali. O
que diz os exames? Aí chega pro Brock, é essa leitura. Porque isso aqui, se tu é gordinho, se tu é magrinho, isso aqui, não tem nada a ver com o que tá lá dentro. Daí eu estava falando que algum dia tem muito magrinho com quase as carotas aqui entupidas. Eu canso de pegar, principalmente mulher, tá? Que a gente olha magrinha, mas com aquela... Perfeito. Mas como se fosse com aquela gordura abdominal ali. Aquela boia do jeito que elas chamam ali, aquela gordurinha. Não morre afogado. Isso aí. Quadro de resistência à insulina. O que é isso? A gente vai lá, pega o exame da mulher, vai lá olhar, insulina alta. Daí a gente já começa a olhar os outros exames, né? Daí a gente começa a entender que ela está comendo muito carboidrato. O que é insulina alta? O exame de insulina lá. Insulina é o cara que a gente tem dentro da gente para deixar a glicose no sangue baixa, para baixar a glicose. Tu tá tendo que produzir muita insulina para manter os teus índices de glicose baixo. Então significa o quê? Que tu tá comendo muito carbo. Só que a insulina também, de uma maneira mais simples, ele é um transportador. Então ele faz o quê? Tá acumulando gordura. Então, não adianta às vezes a gente só olhar para a pessoa e não olhar os exames. Logicamente, hoje com a experiência a gente olha, faz a avaliação física, a gente já entende qual é o quadro. Mas os exames dão todo o norte para nós, né? O perfil físico da mulher, ele é dividido pelo menos em 2 modelos. Aquela que acumula essa gordura da cintura para cima, que é um perfil da onde que está vindo essa gordura, e aquela que tem no quadril, que é o culote. Adenoide, não? E o culote e a coxa. Então, qual é a diferença básica? Isso é bacana, que tem muita mulher que se olha e não é... eu vou fazer a mesma dieta da outra do lado que tem outro tipo de gordura. Isso aí. E hoje também está muito em alta a gente entender há 2, 3 anos atrás, a mídia não falava de lipedema. Como tem, né? Muito. E hoje a Como gente tem. identifica muito. Por quê? Isso exige um tratamento hormonal, exige um tratamento dietético, existe treino. Por quê? Eu tenho lipedema, eu vou secar, eu vou fazer esteira, Tu vai secar. Só que se tu não fizer musculação, tu não vai preencher aquilo ali vai ficar mole. Muitas vezes o aspecto... Que é a gordura. Exato. Ou não vai ter músculo para preencher. Isso. Mas a creatina é gordura. Vai perder a massa muscular ainda, se só aeróbico, vai ficar mole, porque não tem nada a sustentar. Mas tem efeito. A pele ali, entende? Vai Pra ficar mulher, pra balão cérebro. Tem que fazer musculação Se eu tivesse que pra escolher tomar só aquele um balão. suplemento, eu escolheria a creatina. E de fato é aquelas 5 gramas por X peso, tem uma constante, assim, tem uma relação, ou de fato é cada caso, cada pessoa? A gente tem alguns cálculos mais específicos para isso, mas para a população em geral, né, 5 gramas supre bem 99% da população. Por exemplo, o cara é um atleta, o cara treina, tem 3 treinos por dia. A gente bota mais. Mas como eu brinco, né, para nós, meros mortais, treinamos uma vez por dia, temos uma vida de trabalhar e depois de treinar, 5 gramas é o suficiente, tá? Indiferente da idade, minha mãe tem 73 anos, toma creatina há 20 anos. A gente estava lá no Arnold Classic em São Paulo, evento do fitness, incrível evento, e assistindo uma das palestras, assim, passando lá pelos stands, tinha um nutricionista falando que a creatina para a mulher é ainda mais importante do que para o homem. Faz sentido isso? Na verdade, eu considero que seja importante para os dois, tá? Não diria se é mais importante para um para o outro, porque os dois precisam disso, né? A gente teria que comer mais de 1 quilo de carne para conseguir ter 5 gramas de creatina, né? Muito mais fácil a gente pegar aquele pozinho, botar ali e tomar junto, né? Até porque creatina é para aumento de força e explosão muscular. Todo mundo que treina quer explosão, né? E se você, por acaso, não treinar, a creatina tem um efeito contrário, não? E não treinar em nenhum dia ou nunca treinar? Não. As duas coisas. Nunca treinar, eu não gastaria dinheiro com isso, tá? Por quê? A creatina tem um benefício para a parte cerebral? Sim, tem alguns estudos que mostram, outros que não. Mas o que acontece? Tu não faz nem o básico, que é ir treinar, tu tá pensando em melhorar o teu cérebro, sendo que a melhor coisa, digamos assim, para melhorar o teu cérebro é a atividade física. Tu tá querendo buscar o avançado, sendo que tu não faz nem o básico ainda. Então, Esse insight foi muito bom. Né? Eu queria entender, e sobre essa questão do doce aí, que muita gente sofre disso. Tem alguma estratégia que tu costuma usar? Tu comentou sobre esse perfil de paciente que tu percebe, essa pessoa tenho que tirar e não tenho o que fazer, porque senão ela vai ter uma compulsão se ela comer todo dia um chocolate, uma hora ela vai comer uma barra, ou tu sempre tenta ir por esse lado de colocar um unicórniozinho no dia da pessoa, assim, uma coisa feliz para ela comer? essa parte de confortar a mulher
é algo genial dentro da dieta. É algo que eu faço ela entender esse objetivo, tu entende? Por que tu precisa de um doce? Ah, porque eu sou ansiosa, porque eu... Geralmente a resposta é porque eu gosto. Tu gosta por quê? E aí a gente vai trabalhando essa parte de comportamento. Por quê? Porque até entender qual é a raiz do problema, né? Mas eu nunca tiro totalmente o doce. Não adianta eu tirar. Se tu tiver vontade, tu vai comer. Então eu prefiro que tu coma o doce que eu calculei ou todo aquele que tá dentro da geladeira do teu balcão, né? Exato. Não, e tu tem mania, é que daí, tipo, tem pessoas que vão buscar não criar a estratégia. Mas tu consegue hoje fazer, e tem N receitas, mas N receitas, de doces maravilhosos, 0 caloria. Faço muitas, eu sempre Então. eu sempre tento colocar uma refeição doce no meu dia, mesmo que fit, com Sim. suplemento, com banana, com uma caldinha de whey, essas coisas tem que ter. Às vezes eu troco por uma refeição salgada, mas o meu bolinho da tarde ali de cacau, banana, tem mas que aí, ter. aí é uma coisa bem legal. No nível, por exemplo, vamos pegar exemplos bem práticos. No nível do Alexandre, hoje eu não dou doce pra ele, que se vire. Ele come o whey dele, que é doce E é o isso aí. suficiente. E ele já é suficiente, porque ele já é um cara muito condicionado a fazer isso há N anos. Só que muitas vezes essas receitinhas fix que a mulherada faz é mais calórica que o próprio doce, tá? Ah, sim. Exemplo bem prático, tá? Uma barra de proteína, não vamos citar marcas. Ele faz Calórica. muito disso, ele fala muito disso, dos exemplos. Vamos pegar uma barra de Melhor proteína ali, mais aquelas que um barras de... chocolatinho, né? Isso aí, 450 calorias. é isso aí, 450 calorias, tá? Nossa, bastante. Se tu comer um Snickers e tomar uma dose de whey, tem 380, 400. Não, eu tento fazer receitas. Eu fico no Snickers, velho. É que Chama no Snickers. eu sou muito visual, assim, então eu tento pegar o que eu poderia comer e variar. Ao invés de fazer o shake, por exemplo, eu prefiro fazer um bolo, porque daí... É que aí é o visual, né? E dá aquela sensação de que tem mais, mas nem sempre tem. Mas aí como vira uma massinha, e aí, sim. às vezes eu tento dar essa enganada. Mas realmente tem que cuidar, principalmente... Uma vez tinha muita coisa com pasta de amendoim e tudo mais. Hoje, tanto que o doce de leite a galera tá usando muito, acho que por conta disso, de ser menos calórico. Ser menos calórico, ser gostoso, né? Isso é uma recompensa. A pasta de amendoim é É bem aquilo que eu calórica. digo. Olha só, uma dieta de mulher tem 1.400 calorias em média, certo? Uma colher de doce de leite razoável tem 60, 70. Não é isso que vai atrapalhar o dia Mulher, dela. umas 300. Aquela do pote lá, daquela tem umas 300. É porque nem vale a pena, se não for essa colher, nem vale a pena. Bota uma colher. Então tá, não fala o tamanho da colher. Vamos lá. Você bota em gramas, hein? Tadinho de chocolate. Não, bota Tablete. 30 gramas, Eu boto em gramas. No começo eu colocava uma colher de doce de leite. Deu, tá, isso não tá dando certo, galera. A gente está falando de calorias, né? E as calorias são a base do trabalho da nutrição. As tabelas nutricionais que estão nos alimentos, nos industrializados, né? Por exemplo, na barrinha de proteína de cereal, enfim, ela é confiável? De fato, aquelas calorias são realmente as calorias que são geradas por aquele alimento ou também varia por pessoa? As calorias são sempre calorias. Ah, legal. A barrinha, todas elas deveriam passar por um processo de fiscalização e ter um nutricionista responsável que calculou isso no Engenharia de alimentos. engenharia de alimentos. Calorias, agora eu fiquei nessa coisa do... Na teoria, e até a maioria das barras, realmente aquela barra ali, ou aquele alimento, bate as calorias que está ali. Então dá pra gente se basear naquilo ali. Ou tem uma tabela chamada TACO, que é a academia, que é uma tabela da Faculdade de São Paulo. Tu pode baixar na internet, lá vai ter arroz, batata, e vai discriminar se é a tabela do arroz cozido, do arroz cru, do peixe cozido, do peixe cru. Tu tem lá uma condição que álcool, né? O álcool é alto. 1 ml ou uma grama, não sei o que fala, de álcool. Uma grama de álcool, ele tem 7 calorias, 9. 7 calorias. Então daí tu vai lá tomar 2 doses de whisky. O whisky tem 65% de álcool, né? O whisky tem mais, tal. Então ali tu já faz. A dose tem quantas? 30. Vezes 65%, X. Vezes 7, 2 doses de uísque, tá lá tomando 500 calorias. É isso aí. Eu sempre gosto de ensinar para os pacientes o básico de calorias. Ela não precisa ser uma calculadora porque isso é a função do nutricionista. E até porque eu não gosto de ensinar tanto essa coisa de calorias, porque senão a mulherada fica meio bitolada, tu entendeu? Ai, não vou comer isso. Sim, aquilo. eu sei como é. Cara, daqui a pouco elas estão no date,
olhando, será que eu vou comer, será que eu não vou? E esquece do prazer da vida, tu entende? E o emagrecimento, hoje se fala muito, déficit, tem que ter o déficit para emagrecer. E daí entra a questão das refeições livres. E aí eu vejo que muita gente fala que não impacta, outros falam que uma refeição pode sim impactar o déficit da semana. Como que é isso? Isso também tem que ser calculado? Eu vi que tinha um cálculo lá, X 1000 calorias é que vai te engordar 1 quilo. Isso aí. Enfim, entender um pouquinho como que seria isso de introduzir a refeição livre, até que ponto ela não vai atrapalhar ou ela vai atrapalhar? A refeição livre a gente tem que observar 2 coisas. Uma que é o número de calorias e outra que é o comportamento com essa refeição livre. Por quê? Todo mundo segue dieta de segunda a sexta. Isso é fácil, porque tu tá automatizado. Mas no final de semana, geralmente a galera se perde. Só que é diferente eu de liberar uma refeição livre e tu ir pra jantar e comer 2 fatias de pizza, 3 fatias de pizza. Ou tu comer 10 fatias de pizza. Por quê? 3 fatias de pizza vão dar ali umas 1.200 calorias. E o cara vai pro rodízio. A gente vai dispensar. 10 fatias de pizza são 4.000. E mais ou menos 7 a 8.000 calorias é 1 quilo de gordura. Não, com certeza eu ganho 1 quilo de gordura. Só que Um treino de mulher, sendo bem otimista, tá? 250 calorias. Então tu entende que às vezes ela mata o treino do mês inteiro com aquilo ali? Caramba, é verdade. Ou o déficit da semana inteira. Por quê? A gente calcula a dieta com média semanal. Eu vou lá, boto 1.500, 1.500, 1.500. Daí num dia ela come 4.000, num dia ela come 3.000. A média da semana vai ficar alta. Então automaticamente ela vai entrar em superávit e não vai perder peso. Deixa eu te falar um negócio que eu sempre tive curiosidade. O lance da cerveja e do destilado. Tem a diferença de inchar e desidratar ou não? É mito. A gente calcula por quantidade de álcool. Perfeito. Álcool, caloria do álcool. Isso aí. Tá, mas tem eu retenho mais tomando uísque, vodka, ou eu retenho mais tomando cerveja? Cerveja. Se a quantidade de álcool for a mesma, o prejuízo é o mesmo. Porém, com cerveja, a gente tem uma quantidade maior de carboidrato. Por quê? Cevada. Não, até porque um cara grande toma 6, 7, 8, 10 cervejas. Não. Mas ele não toma. Eu tomo como, claro. Mas a média da galera. Sim. Mas o cara não toma 5 doses de uísque, entendeu? E a quantidade de carboidrato numa dose de uísque é bem menor que numa cerveja, né? Tá, então não tem nada a ver da cevada, é pelo álcool mesmo. Pelo álcool e a cerveja tu tem um acréscimo maior de calorias, porque uma dose de uísque tem geralmente 70, 80 calorias. Uma long neck tem 130, 140. Só que tu toma muito mais long neck que dose de uísque. Sim, o volume é maior. O volume calórico é muito maior, é por isso que geralmente a pessoa fica mais O álcool em si é calórico também, né? 7 calorias é bastante. Por grama, né? por grama. E A proteína tem 4, Tem a 4. gordura tem 9. Isso aí. Então E o corpo absorve tudo isso mesmo? Assim, eu consumi 4.000 calorias. O corpo absorve isso mesmo? Ele não ignora um pouco? Fala aí. Fala pro nosso amigo Ian. E o nosso amigo Ian, está ouvindo agora. O corpo absorve realmente isso? Ou, eu venho numa dieta, de repente, se eu consumir 5.000 calorias, o corpo vai desprezar e descartar de alguma forma? Não. O corpo pega tudo aquilo ali que sobrou e transforma aquilo em gordura. Desconfiava disso. Nada mais é do que estoque de energia. Caloria é energia, o que sobra vira gordura. E não importa se é de proteína, se é de carboidrato, se é de gordura, tá? Sobrou caloria, vira gordura. Até aquela coisa do histórico, né? O ser humano, ele não nasceu para ser atlético, né? Ele nasceu para reter gordura para poder sobreviver. Então, é quase antinatural fazer o que a gente quer fazer. Ganhar massa muscular. Então, o primeiro processo sempre é perda de massa muscular e estoque de gordura. Então, tu tem que estar lutando todo dia contra a tua natureza. E somado a isso, a gente tem todo o comportamento da ansiedade, né? Isso. Que sabota a gente também, né? Essa questão da gordura, desse macronutriente em si, é diferente quando a gente extrapola na gordura em si? Alguém me falou alguma coisa sobre quando a gente exagera na gordura, é algo que realmente vai acumular em gordura, é um macro que ele tem uma pegada diferente dos outros? É mais fácil tu converter gordura em gordura do que tu converter proteína em gordura, certo? Porque tem um processo mais complexo da proteína, vira uns aminoácidos, quebra algumas coisas e viram... Mas de via de regra, só vai acumular gordura se tu tiver em superávit calórico, que é o quê? Comer mais calorias. É isso que eu ia falar. Então, por exemplo, se eu
quero compensar ali um dia que eu vou comer mais, aí eu tiro um pouco daqui, boto um pouco mais de gordura, mas se eu manter as calorias, o déficit ainda tá dentro. Uma das estratégias que a gente usa geralmente com mulher é isso. Transformar a última refeição do dia em livre. Por exemplo, eu gosto de deixar mais comida à noite para minhas pacientes mulheres, tá? Isso é uma prática minha, pensando em conforto e na parte psicológica de comportamento. Não tô entendendo. Deixou pra mim também igual. Fura de meio-dia. Todo mundo fura à noite. Até o jejum, eu amo tomar café da manhã, porque é prazeroso, mas tipo, se eu não precisar, eu não como. Posso comer ao meio-dia. Só que o mas que à noite já é difícil. Daí eu deixo geralmente mais calorias à noite. Então o quê? É mais fácil fazer essa troca por uma refeição livre, tu entende? A gente só limita 2, 3 fatias de pizza, 10, 15 peças de sushi, um hambúrguer, daí tira o bacon, tira a maionese. O sushi também, né? Altamente calórico, né? Sushi é altamente calórico. Açúcar com arroz. Isso aí. Daí o cara vai lá, eu tô fazendo dieta, eu tô indo pro rodízio de sushi. Tá aí, meu. Comi 30 peças. Sushi é extremamente calórico. O sashimi é uma coisa. Exatamente. Daí, Que é só o peixe. só que tu daí não sim. vai fazer só sashimi, né? O hot, a gente Não tô nem falando do hot, não. O hot não. É o arroz com açúcar frito. Daí, o hot, daí a gente um faz o hambúrguer. Um hot parece que tem caloria de um hambúrguer. Geralmente ali umas Nossa, que loucura. 8 peças de sushi ali, tem em média de 80 a 150 calorias, dependendo do tamanho. E às vezes deve ser uma peça palpável ali, chega a umas 80 calorias. Até porque cream cheese, o arroz é feito com açúcar, então é uma densidade calórica, tem muita caloria em pouco espaço, né? um shoyuzinho pra dar aquele sódio. Mas aí... Mas tu não fica come retido, 10 né? peças? Come. assim, Não, então isso. 10 peças por baixo. Facinho. Por baixo. 800 calorias. Não, o rodízio de pizza, então, a gente 10 da salgada. É, Quando entra doce... Aí tá falando, né, de atividade física e tal, não Pois sei o é. quê. A gente tem N produtos nas academias, né, pra te ajudar a sair daquele processo de ser lúdico, né, atividade de cardio. Fazer aula coletiva, fazer luta e tal. Agora fica tu 2 horas na escada. 2 horas na escada, 1000 calorias. Então tu bota lá 12 peças de sushi pra ficar 2 horas na escada. Não, a escada eu Sushi comecei dói. a fazer esses dias. 30 minutos é o teto, assim, ó. Às vezes as pessoas me pedem, tá, mas olha só, eu vou pra pizzaria, quanto eu tenho que comer? Cara, vai ter que correr uma maratona, provavelmente, pra compensar quanto tu vai comer. Tem. E olhe lá! É isso Sendo aí. otimista, né? Como a gente É isso aí. Que horror. E aí o erro da pessoa é fazer só o cardio, né? Daí a grande maioria das pessoas, não, tô caminhando, eu vou fazer. Mas tu não constrói massa muscular para que essa massa muscular faça ter mais necessidade de mais energia. Então, mesmo comendo mais, tu tá sustentando teu músculo. Daí muitas pessoas desavisadas ou leigas, não, eu vou porque eu não quero ganhar músculo. Não, Como peraí. se fosse tão simples. Ah, Principalmente não. mulher, não vou treinar braço. A mulherada sempre me diz, eu não quero ficar grande. Pô, conheço o cara que tá 10 anos tentando ficar grande e não conseguiu, sabe? Não é ela que vai sair e vai ficar com 40 de braço. E aí elas vêm, mas um treino de musculação e um de aeróbico gasta a mesma coisa. Sim, por hora de trabalho, geralmente o gasto é parecido. Só que pensa comigo, quanto mais massa muscular tu tem, mais energia tu gasta. Por quê? Hoje tu agacha com 10, amanhã tu agacha com 15, depois tu agacha com 20, quando tu vê, tá agachando com 30, 40. Então o teu treino, que era de 180 calorias, virou um treino de 250. Numericamente isso não é tão expressivo, mas o formato do teu corpo né? Vai cair naquele outro balanço, né? Depois o desenho que vai transformar teu corpo. Isso aí. Que é a parte estética. Mas tu tendo mais massa muscular, tu precisa de mais caloria para sustentar. Se tu faz isso no déficit calórico, tendo mais massa muscular, tu desenha mais rápido teu corpo. Isso aí. E emagrecer e definir são coisas distintas. A mulher foca em peso balança. Ela tem que focar em percentual de gordura. Eu tenho vários antes e depois da galera que o peso é exatamente o mesmo. Eu tive que colocar isso na minha cabeça, porque o meu... Agora até, desde as férias ali, eu emagreci um pouco. Mas o meu peso, eu queria pesar 50 quilos como uma vez. E, impossível. Não tem como mais. Porque às vezes a gente tá muito refém daquele padrão de beleza ou daquela cultura que, mulher de 1,60 m tem que pesar 55 quilos.
Exemplo bem prático. Fui fazer teste de esteira, fui no cardiologista. Ele pediu o meu peso. 1,79 m, 1,80 m. E na época eu estava ali com 93 quilos. O cara, né, com um peso considerável, grandinho, né, o cardiologista, olhou para mim e disse, nossa, tu tá obeso. Eu olhei pro meu abdômen, olhei para ele redondo na cadeira e pensei, tá bom, né, querido? Ah, não, Cara, eu com o meu abdômen praticamente marcado e o cara redondo dizendo que eu tô obeso. Ele não soube interpretar quem é que tava do lado dele. Porque ele fez o quê? Ele olhou peso? Peso. Ele olhou IMC, que é uma coisa que não se usa há anos. Deixa eu ter um negócio. O ano passado, acho que foi ano passado, o Brock, ele estourou o bíceps, né? Isso aí, rompeu o bíceps e o tendão. E aí tu tinha engordado. E aí depois, eu vi ele agora hoje, eu peraí, emagreceu pra caralho. 15 quilos a menos de massa muscular. Então, perdeu massa muscular, porque parou total por causa do rompimento do bíceps. Treinei um pouquinho de perna, fiz algumas coisinhas, mas treino expressivo, não, eu voltei a treinar mesmo com liberação médica ali, finalzinho de fevereiro, mas que eu consegui botar carga em março. Ele rompeu o bíceps treinando. Não, erguendo a moto na garagem. Erguendo a moto, né? Isso aí. Nunca me machuquei treinando, tá? É isso aí. Que loucura. E aí perdeu 15 quilos de massa muscular. Isso aí. E força foi uma diferença absurda, né? Por exemplo, sei lá, eu fazia bíceps com halter de 34, 36. Hoje eu faço com de 10, bem comedido assim, e ainda dói um pouco. Assim, vai voltar, mas... Vai voltar, mas vai demorar. Tem que reconstruir. Tem que reconstruir, tem que trabalhar devagar. Tem o risco de voltar a romper, porque se ele já rompeu, significa que não é um tendão saudável, certo? Então eu não vou pagar o preço de botar muita carga, arriscar romper, tem que ficar sem trabalhar, tem que ficar com as minhas atividades. Olha, eu fiquei 4 meses, 3 meses imobilizado, né? Eu fiz avaliação com ele no olho dele. Tu não precisa fazer avaliação. Eu tenho mais uma dúvida. Essa dieta que a gente está fazendo, por exemplo, de déficit calórico, 1.400, 1.500 calorias, e eu tô treinando legal, tô fazendo o meu máximo, eu consigo, de fato, ganhar alguma massa muscular nesse processo? Ou eu vou ter que dia fazer um book? Mila, ou eu como só é vou que te vai ser ajudar isso? aqui. Ele falou, individualidade, né? Qual é o teu gasto calórico basal? Ele vai medir isso aí pra ti. Aham. Ele vai ver qual é a tua realidade, qual hora tu dorme, qual hora tu acorda, o que tu faz de atividade. Trabalha sentado, trabalha deitado, trabalha de pé, trabalha correndo. Esse não é os 1.400, 1.500. Daí ele falou que daqui a pouco é 900 para tu queimar gordura. Daqui a pouco é 1.800 para tu queimar. Então ele vai fazer um cálculo, em cima disso ele vai estipular, tu ganha massa muscular. Essa é a minha dúvida. Tipo, eu tô Não. numa dieta de definição ou de emagrecimento que eu tô fazendo um déficit, né? Os meus treinos, eles vão... Eu vou tentar dar o meu melhor, mas muita gente diz, ou tu vai ganhar massa, ou tu vai emagrecer, que meio que não tem como fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Tá, existe uma prioridade. Qual é a tua prioridade? Minha Que prioridade é é definir. Certo. exato. Tu vai ganhar um pouquinho de massa magra? Vai, mas não vai ganhar de maneira expressiva. Por quê? Para ganhar músculo tem que comer mais do que gasta. Para perder gordura tem que comer menos. Só que como eu gosto de trabalhar, eu gosto de achar a linha que tu consiga ainda ter força para treinar, que tu mantenha teu tônus muscular, que tu não estimule, e que tu perca gordura. Por quê? Dietas muito restritivas te fazem perder massa magra. Então não adianta tu perder gordura e tu ficar mole. Porque a gente trabalha com estética. Mulher é estética. Tanto que, sendo bem sincero, tá? A maioria a gente faz avaliação por praxe. Porque a gente olhando, a gente já consegue entender. Eu atendi uma menina da Itália, eu acho, hoje de manhã. E, tipo, ela me mandou só as fotos, eu olhei as fotos, beleza, vamos secar. Por quê? O que é mais importante pra ti? O número da balança ou o espelho? Espelho, com certeza. Mas ela não faz isso no geral. Não, só falam. Isso. Fala porque sabe que é a resposta certa. E aí, como eu dei aula há muito tempo, o fato de eu tô fazendo uma dieta de baixa caloria, vou treinar menos vezes. Tá errado. Entendeu? Que aí vai do teu esforço, vai do teu limite. Vou botar um flexor com 2 plaquinhas, você não tem energia para botar 5. Isso aí. E aí tu não consegue nem ganhar massa muscular e nem queimar gordura porque tu não tá fazendo E tirar da cabeça isso de tipo, eu vou botar menos porque eu tô comendo menos. Tipo, É. tentar fazer o treino de sempre. Tem que fazer o treino. Pesado de sempre. Um fisiculturista, ele tá lá, tá depletado de carboidrato, tá fazendo no final e tá com, cara, mesma força ali, mas tem um pouco mais de energia, descansa um pouquinho mais e faz um treino, tá no Mas dá limite, pra fazer. todos os dias. Só que o que acontece? A maioria da mulherada, a gente brinca no meio que treina fofo. O que é?
tem que fazer 10 repetições. Ela faz 10 repetições olhando para os lados. Não, a última repetição ela tem que terminar morrendo. Só que elas ficam muito longe do limite de treino. Quantas vezes a gente vê a galera fazendo extensor com o celular na mão? Sim. Entende? Então, o mais importante é treinar. Você manda viajando e o cara no extensor, fazendo extensor e pá. Eu tava esperando para trocar o aparelho e disse, meu Deus do céu. Quem é que disse para ele que tá treinando ali de verdade? E daí se engana. Que daí, ou depois vai dizer, desculpa, eu treinei na academia X e não deu resultado. Filho, não é isso treinar. É o que eu sempre falo pra galera. Mas é que o meu treino não funciona. Deixa eu olhar teu treino. Não funciona ou tu não executa como tu deveria executar. Cara, vamos ser bem sinceros. Por pior que seja o treino, tá? Vamos pegar um treino bem básico, tá? Treino de perna bem básico. Extensor, flexor, leg e agachamento. E agachamento. Cara, se tu fizer isso com sobrecarga, respeitando os intervalos, com um movimento legal, tu vai ter um resultado. Só que muitas vezes eu peço pra galera, com quantos quilos tu faz? Eu geralmente peço pra galera, quantos quilos tu faz tal exercício? E anoto no prontuário. Daqui 2 meses eu peço pra pessoa a mesma coisa, tá? E ela me relata o mesmo peso. O que tu fez na academia que tu não progrediu, que tu não ganha nada? Eu treino há muito tempo, né? Eu treino, vai fazer 30 anos. Então, hoje, alguns exercícios, tipo costa, peito, ombro, tudo que é máquina, eu zero as máquinas. E aí, para que eu tenha progressão, eu vou no tempo de execução. Ou faço isometria, ou faço concêntrico, ou faço excêntrico. Eu faço essas variações, eu faço combinado, bissérie, drop set, para poder ter um rompimento. Porque se eu fosse fazer, todo peso chega no limite. Aqui no CT não, aqui no CT tem outras máquinas que conseguem te fazer, né? Não tem um limite aqui. Mas numa academia convencional, eu estou viajando, o que eu tenho que fazer? Eu faço, porque é esse o objetivo. Tu tá sozinha, tu tá treinando com peso. Tu tá sozinha, o que tu vai fazer? Sozinha. Então, eu faço bisete, coisa assim. Isso, mas na execução final. Para poder... Todo dia, eu não consigo parar, né? Nenhum dia eu tento... O dia de descanso meu é perna, para poder recuperar o meu superior. Então, eu treino 7 dias por semana. Todos os dias... Descanso no dia de perna. A gente já discutiu isso. Mas é que eu não consigo. Daí o problema é psicológico. Eu fico pior psicologicamente. Então, eu dou tanto... Mas todo dia eu saio como se fosse o primeiro ou último treino da vida. Só que aí que tá. Daí as pessoas perguntam, por que ele come 3.000, 4.000 calorias e seca? A resposta é essa, né? Pra gente se encaminhando pro final, a gente falou um pouquinho no meio do papo sobre essa parte também mental, né? De tu absorver a filosofia de uma reeducação alimentar, do treino e tudo mais. Como é que tu trata isso também com as suas pacientes, com os teus pacientes? E que volume, que importância isso tem dentro do processo todo de reeducação alimentar? A parte psicológica é uma das partes principais do processo de reeducação alimentar. Por quê? Como a gente vai conseguir que ela execute aquilo que ela nunca conseguiu executar? Porque a mulher que chega para emagrecer, ela já fez todas as dietas do mundo. Ela já fez tudo. Ela já fez o que ela viu na internet, ela já fez a da amiga, ela já fez a do médico, ela já passou na mão de 3, 4 nutricionistas e ela já fez até a dieta do YouTube. Por que nenhuma delas funcionou? Onde é que está o ponto ali? Daí a gente começa... Eu faço bastante pergunta relacionada a isso. Tá, quando tu fez dieta, o que aconteceu? Eu comia... Ficava em compulsão alimentar porque eu não tinha doce. Beleza. Como a gente pode resolver isso? Porque uma das pós que eu tenho é comportamento alimentar, nutrição comportamental. A gente entender esse comportamento vai trazer o sucesso no futuro. Beleza. Para te não furar, o que é melhor? Eu deixar um doce de vez em quando ou deixar um doce todo dia? Mas geralmente eu não decido isso. Eu faço a pessoa me ajudar a ter essa decisão e ela ter o nível de consciência, né? Porque fazer dieta por muito tempo e se alimentar nada mais é do que tu mudar teu estilo de vida e tu aumentar teu nível de consciência que aquilo é bom para ti. Por quê? Eu não preciso de doce todo dia. Antes eu precisava, hoje eu não preciso. Por quê? Porque eu entendo que aquilo era ansiedade e eu descarregava aquilo no doce porque eu não conseguia controlar aquele problema. Eu preciso comer um fast food hoje? Não, eu tenho uma opção melhor, que é fazer o meu hambúrguer em casa, com uma fatia de queijo, até mesmo com um pouco de maionese, se a pessoa gostar, com hambúrguer, com pão de hambúrguer. Fica um hambúrguer gostoso, sem ser aquele hambúrguer frito com bacon. Redução de danos. Como eu posso comer o que eu quero
sem entrar em compulsão e sem que isso me tire tão fora das calorias do déficit calórico, né? Porque a pessoa vai comer. A função do nutricionista é facilitar a vida da pessoa, não complicar. Só que a maioria dos nutris, eles complicam. Ah, de manhã tu acorda e toma um suco verde. Cara, a gente tá no Rio Grande do Sul. Semana que vem vai estar a 0 grau de manhã. Qual é a vontade que tu tem de acordar e tomar aquele negócio nojento gelado? Nenhuma. Eu vou te dizer que eu nunca prescrevi suco verde para nenhuma paciente. Ah, eu gosto de tomar. Cara, toma, é salada líquida. Se tu não quiser, não toma. Por quê? Se eu começar a inventar muita coisa que tu não goste, que for difícil, a chance de desistir é maior. Ah, eu não gosto de comer couve. Ah, tu tem que comer porque é importante. Cara, não come. Vamos achar outro alimento que tenha aqueles nutrientes e que se encaixe na tua rotina. A regra sempre é desenhar a alimentação para a realidade da pessoa. A gente encaixa os alimentos na vida dela, não a vida dela na dieta. Senão isso não vai durar. Que legal. Diego, para a gente fechar, dá uma dica final aí para quem está nos ouvindo em todo o Brasil, nossos alunos de toda a rede de engenharia do corpo. Dá uma dica assim, como ter uma vida mais saudável, comer melhor, além do treino. O básico, né? Não inventa moda. Eu acho que a dica que eu sempre passo para as pessoas é: não inventa moda, faz o básico bem feito. Não corta nada, come tudo, mas come nas quantidades certas. Não precisa comer 3 fatias de pão de manhã. Come uma fatia de pão, um ovinho, joga umas frutas. De meio-dia, come um pouquinho de arroz ou qualquer outro carboidrato. Come uma proteína, come bastante salada. À tarde, joga umas frutas e um iogurte. À noite, repete. Tu pode comer carboidrato à noite. O problema das pessoas é que elas tentam inventar a roda, fazer algo extremamente complexo, algo avançado, sem nem ter conseguido fazer o básico ainda, né? E, principalmente, né? Treinar. A maioria das pessoas não treina. Ou elas se matriculam na academia e não vão. E aí elas chegam para mim e dizem: ah, eu me matriculei. Tá. E tá fazendo? Ah, eu vou. Quantas vezes por semana tu vai? Ah, 3. Quantas vezes tu falta? Ah, 2. Tu não vai, velho. Tu come 7 dias e vai 2 dias. Então, o teu déficit calórico, que tá falando ali, não é déficit calórico, né? E aí, para mim, valeu muito, até para a comparativo, que é o básico, né? O sushi, pra gente entender. Então, 10 peças de sushi em média, 2 horas de esteira, pra tu queimar. Uma fatia de pizza, em média, 1 hora de esteira. Quem vai no rodízio não come 10, 15 fatias de pizza, né? Um combo do Mac, 3 arinhas. Se tu não treina... O treino tá ligado e a alimentação aí, esse cuidado tem que estar diário, né? E eu sou muito, até falava com uma outra nutricionista que é amiga nossa há muito tempo, e ela falava: Ali, 7 dias por semana tu faz ou musculação ou cardio, não sei o quê. Por quê? Porque tu come 7 dias por semana. E quanto mais vezes tu comer errado, vai ter que fazer a compensação. Mais treino eu vou ter que fazer, mais horas de treino. Então, quando a pessoa aprender essa matemática básica, que é o básico, a pessoa começa a emagrecer. O equilíbrio, né? Como é que a gente vai equilibrar essa alimentação dentro da vida da pessoa? O Alexandre, se eu quiser botar 3 refeições livres na dieta dele, comporta. De repente, para ti, eu vou colocar 1. De repente, para ti, eu vou fazer uma dieta um pouco mais flexível, com mais carbo, mas eu vou deixar 1. Ou, de repente, a gente vai baixar em algum lugar e vai botar 2. Né? Qual é o teu equilíbrio? O mais importante é o equilíbrio.